Gostaria de ler com os irmãos em 2 Crônicas 29. Aqui começa a história de Ezequias. Eu gostaria de atentar com alguns aspectos aqui na história do Ezequias. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Amém. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos agora, nesse momento, no compartilhar da palavra, que o Espírito do Senhor nos conduza. Ministra, Senhor, no nosso coração a Tua palavra. Precisamos dela. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos ter os olhos abertos para conhecer a Tua vontade, conhecer o Teu caminho. Senhor, aqui estamos diante do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Então aqui, ele reinou 29 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. Irmãos, é muito interessante quando nós lemos as Escrituras, que sempre faz menção de Davi. Se você vê a história dos reis, muitos deles, quase que a maioria, o que eles fizeram? Começou bem, mas terminou mal. Eles começaram bem, como mesmo Paulo diz, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Mas aqui diz de Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor. Ou seja, então as portas estavam fechadas. Ele abriu as portas e as reparou. E trouxe também quem? Os sacerdotes e os levitas. E os ajuntou na praça. E ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. Santificai agora, e santificai a casa do Senhor. Então, cuida de ti mesmo primeiro. Cuida de ti. Ou ame como você ama a si mesmo.
Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então tem que cuidar primeiro de ti. Cuida primeiro de você, para cuidar dos seus irmãos. Então, irmãos, a vontade de Deus é a santificação. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós lemos lá no Levítico, das imundícias do povo. Né? O povo andando contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação. E hoje nós temos a Cristo como a nossa santificação. Então, somente estando em Cristo, ou permanecendo em Cristo, nós seremos santificados. Não é os nossos atos, mas é estarmos nele, permanecermos em Cristo, andarmos em Cristo, vivermos em Cristo. Quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, agora os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa santidade, a nossa santificação é viver em Cristo, é permanecer em Cristo, é estar em Cristo. Ele é a nossa santificação. Mas acontece que, voltando lá em 2 Crônicas, o povo abandonou o Senhor, fechou as portas da casa do Senhor, viraram as costas para o Senhor. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pense bem nela. Como será o seu fim de dias? Quando você estiver mais velho, qual vai ser o seu fim? Você vai ser cuidado pela sua família? Você vai ser cuidado por algum irmão? Por um tio? Ou você vai ser abandonado num asilo? Qual vai ser o seu fim? Ou você vai ter demência, você vai ficar na cadeira de rodas, usando uma bengala, né, perturbado, sem memória. Como é que vai ser o seu fim? O seu fim de dias. Como será? Irmãos, não tem nada mais triste. Semana nós estivemos num asilo, vamos lá visitar. Parece uma sensação de impotência. Você não entender o que as pessoas estão falando com você. As pessoas não têm consciência de nada. Uma velhinha lá de quase 100 anos, com uma bonequinha como se fosse um bebezinho dela. Está lá cuidando do bebezinho, tem que fazer igual antigamente, né? Não tinha fralda, fazia aquele coeiro que chama, né? Enrolava, tudo apertadinho, com uma touquinha. É o bebezinho dela, você tem que arrumar direitinho, senão fica brava. Outro fica lá gritando e você não sabe por que ele está gritando. Se é de dor, se é de tristeza, se está chamando, se quer alguma coisa, você não sabe. Irmãos, que tristeza. E o pior de tudo, não é o fato deles estarem lá no asilo. O pior de tudo é ser abandonado pela família. A família não visita, a família não dá atenção,
ficam lá sozinhos, abandonados. Irmão, mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, eu creio que se nós andarmos em Cristo, permanecermos em Cristo e vivermos em Cristo, certamente não teremos esse fim. Moisés, com 120 anos, os seus olhos brilhavam. Muitos servos de Deus terminaram seus dias em paz. Não foram abandonados. Mas aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem no mundo, serão abandonados. Irmãos, é como quase que um juízo de Deus também. Você despreza a vida com Cristo, você despreza os irmãos, você despreza a palavra de Deus, você despreza a oração, você despreza a comunhão, você quer viver no pecado segundo o seu próprio caminho, então você vai ter o quê? As consequências disso. Você vai ser deixado, você vai ser abandonado. A ira de Deus vai permanecer. Então aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus virá sobre aquele que não tem o Filho. Ou aquele que não é obediente ao Filho, aquele que não anda na presença do Filho. Então, irmãos, nós precisamos nos santificar. Agora, ontem nós ouvimos aqui a palavra, não pertencemos a nós mesmos. E o que temos também não é nosso. Tudo é dele. É tudo para ele. Fazer tudo de coração como para o Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para você, se nós queremos uma vida, um fim de vida tranquilo, ande na presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de vida, de alegria. Na destra do Senhor há delícias perpetuamente. Ande na presença de Deus, ande na comunhão com Deus, viva na presença do Senhor, não despreze o Senhor, não viva no seu próprio caminho, como aqueles que o Senhor entrega a si mesmos. Entrega ao seu próprio caminho, seguir os seus próprios conselhos, os seus próprios passos. E a ruína, irmão, será terrível. Então, como igreja do Senhor, como membros de Cristo, nós devemos nos santificar. O viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então Deus diz que o meu justo viverá por fé. É por fé, irmão, somente pela fé. Cristo vive em nós. E nós temos que deixar Cristo fazer a obra através de nós. É isso que nós precisamos, ser guiados pelo Espírito. Para que o Espírito de Deus ande, guie, fale, nos conduza de tal maneira que Cristo seja glorificado em nós, através de nós. Então aqui, as portas foram fechadas. Abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor. E o que é mais interessante aqui, irmãos, no verso 7 de 2 Crônicas 29, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. Irmãos, olha só, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Então eu gostaria de colocar aqui, irmãos, 3 coisas que eu acho que nós podemos fazer uma comparação. O que eles abandonaram? A palavra, abandonaram a oração e abandonaram a comunhão. Hoje, quantos preferem viver sozinhos? Quer dizer, está contra a palavra. Está contra a vontade de Deus. O solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Então isso não é a vontade do Senhor. Estar na comunhão é salvação. Então aqui nós vemos isso, apagaram as lâmpadas. E o que é a lâmpada para nós? A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se apagarmos a palavra, se apagarmos a lâmpada, o que nós vamos fazer, irmãos? Aí nós vamos fazer o que nós queremos, cada um faz o que quer, cada um faz o que acha melhor, cada um vai seguir o próprio caminho. Irmãos, nós não fomos chamados para viver no nosso próprio caminho.
Nós somos chamados para viver segundo a palavra do Senhor. Como Josafá disse para eles, olha, consulta primeiro a palavra do Senhor. Nós precisamos consultar. Não apague a palavra. E a santificação, né, como ele abriu as portas, né, para santificar a casa do Senhor. E santificar, aqui o Senhor diz, a minha palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, precisamos voltar para a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, amar essa palavra. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Então, esse caminho da santificação na casa de Deus, as lâmpadas têm que ser acesas. Ou seja, a palavra de Deus tem que ter primazia. Sem a palavra de Deus, sem a luz, não tem como funcionar, irmãos. Mas aqui ele diz do incenso. E quando nós lemos lá, em Apocalipse, o que é o incenso? Lembra? As orações. Cessaram. Né? Não oferecem mais os incensos. Não tem mais oração. Quantos vêm na reunião de oração? Quantos têm vindo às reuniões de oração da igreja? 5, 6, 10. Mas cadê os outros? Irmãos, nós precisamos voltar a esse serviço da oração na casa de Deus. Oferecer incenso na casa de Deus. Nós gostamos de fazer coisas onde seremos vistos. O homem de um modo geral, gosta disso. De fazer obras onde ele será visto. Né? Hoje é a selfies, né? Achei interessante. O homem chega à loucura, né? Menino, deve ter uns 14 anos. Essa é da idade do Pedro. Descendo um morro, levantou a roda da bicicleta, pisou no cilim, o outro pé no guidão e fez assim, ó, descendo o morro. E ele fez assim, ó. Eu falei, Jesus amado, misericórdia. Ele caiu, mas não machucou não, mas ele caiu. Para que isso? Ou de moto também, sobe de moto, põe o pé lá na coisa e com a roda, uma roda só. Para que isso, gente? Então aquilo que é oculto, aquilo que Deus diz para nós, entra lá no seu quarto, fecha a porta, e teu pai te verá em secreto, e ele vai te recompensar. Esse secreto, às vezes, ninguém quer. Então, na comunhão com os santos, irmãos, nós temos que oferecer os incensos ao Senhor. A lâmpada tem que ser acesa. Temos que voltar a oferecer incenso e fazer tudo para o Senhor, não para nós mesmos, não buscando glória para nós. Então aqui, as lâmpadas, o incenso e o holocausto. E o holocausto é uma oferta de consagração. Quando você vê Levítico, ele começa com holocausto. E é uma oferta totalmente queimada. Então é uma oferta de consagração. Então nós precisamos, né, dessa vida de consagração, ou uma vida de comunhão com os santos, uma vida de presença do Senhor com os irmãos. Então as orações precisam ser restauradas, a palavra precisa ser restaurada, né? E a comunhão com os irmãos precisa ser restaurada. Por que isso, irmãos? Porque assim Cristo será visto. Cristo será glorificado. O papel da igreja é expressar a Cristo, não ela mesma. Mas hoje, a igreja que está sendo vista, não Cristo. A igreja está fazendo uma obra, um trabalho para ela mesma, não para Cristo. Tem muitas coisas aí, eu não acredito que é de Cristo. Eu não acredito. Tem muitas coisas. Então, irmãos, a palavra precisa ser resgatada. Precisamos voltar para as Escrituras, a ler, a meditar, a ruminar, a ver o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Então, o que é precioso, irmãos, é você saber o que eu tenho que fazer. Então, aqui nós cantamos, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então, Senhor, o que queres que eu te faça?
Nós precisamos restaurar isso. Qual é a palavra do Senhor para tal atitude, tal obra? O que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz? Irmão, se nós voltarmos, acendermos essa lâmpada, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Então nós podemos nos santificar pela palavra. Irmãos, nós vamos caminhando e é exatamente o que a gente vê na história dos reis. Fico pensando assim, como é que eles esquecem? Uns reis lá, servindo a Deus, Deus deu vitória, Deus deu a bênção. Depois de um tempo, fala assim, eles serviram, ofereceram sacrifício aos deuses dos sírios. Porque eles que livraram vocês, deram a vitória para vocês, então quer dizer que é esse Deus que nós temos que servir. Sendo que o Senhor já tinha mostrado o poder dele, a glória dele. Mas esqueceram o Senhor para servir outros. Então, irmãos, nós precisamos voltar para a Escritura, porque senão nós vamos começar a seguir o caminho nosso, o caminho do homem. O caminho que eles estão fazendo. O ali está fazendo assim, lá está fazendo assim. Não, irmãos, não é isso. É o que Deus quer, como devemos fazer. Irmãos, por que nós usamos o véu? Embora tenha sido uma prática que muitos não têm usado. Por que nós usamos o véu? Quer dizer, a maioria dos cristãos hoje não usam véu. E quando você usa véu, para os cristãos é um escândalo, para muitos. Acha que é seita. Usar véu é seita. Ela é da igreja do véu. Irmãos, não. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Quando usamos o véu, nós estamos fazendo uma confissão. Nós estamos fazendo uma declaração. E qual é a declaração que nós estamos fazendo? O Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça do corpo. O Senhor é o cabeça soberano de todo principado e potestade, todo dominador deste mundo. Você está dizendo isso, que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o seu cabeça. Mas as irmãs usam o véu, os varões não usam. Por quê? Porque o varão representa Cristo. Mas a irmã representa a igreja. Cristo não deve cobrir a cabeça. Mas a igreja cobre a cabeça para que apareça apenas Cristo como cabeça. Cristo é o cabeça. Então o véu não é uma coisa que fala, não, nós não temos esse costume de usar. Não. O véu é um sinal. Assim como eu tenho uma aliança. Essa aliança diz o quê? Que eu sou casado. Eu sou casado. Se alguma mulher olhar para mim, mulher solteira olhar na minha mão, vai saber, não, ele é casado, comprometido. Não vou mexer com ele, Ou se eu fosse solteiro e ver uma irmã, uma mulher com aliança também no dedo, eu vou saber, não, ela é casada, comprometida. Ela tem um marido, ela tem uma esposa. É um sinal. Mas se eu tirar a minha aliança, não andar com aliança, eu estou casado? Estou casado, do mesmo jeito. Eu estou casado. Você pertence a Cristo. Você é de Cristo. Mas eu não quero usar véu. Mas você é de Cristo do mesmo jeito. Mas o véu é um sinal que nós testemunhamos que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. E isso é um testemunho para quem? Para os principados e potestades, para os anjos. Então, por causa dos anjos, então nós estamos testemunhando que Cristo é o nosso cabeça. Então nós vamos caminhando, irmãos, o tempo vai passando, e nós vamos nos amoldando, nos conformando com o mundo, com as coisas, com o sistema religioso, nós nos conformamos. Desculpa aqui os que têm cabelo grande aqui, desculpa, tá? Mas a Bíblia diz, é vergonhoso para o homem usar cabelo comprido. Mas eu falo, não, mas eu gosto assim. Mas é vergonhoso, a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é vergonhoso, porque é um pensamento de Deus. Então o que eu tenho que fazer?
Obedecer o Senhor. É vergonhoso para o homem cabelo comprido. Mas tratando-se da mulher, é para ela uma glória. É uma glória. Porque o homem, você tem que entender, o homem representa Cristo. Ah, mas naquela época eles usavam cabelo compridão, né? Mas se está escrito que é para o homem vergonhoso, cabelo comprido, porque o homem representa, dentro desse contexto aqui do véu, é que ele está falando isso. Tratando-se da mulher, cabelo comprido é glória. Mas o homem, cabelo comprido, já é vergonha. Então, nós temos que voltar para as Escrituras. O que a Bíblia diz para nós? E o que a Bíblia não diz. Então, tem exemplo? É claro. Então, vamos obedecer aquilo que é claro, aquilo que está visível para nós. Então, nós não podemos realmente fugir do que a Bíblia nos ensina. Então, nós temos que nos santificar na palavra, na verdade. As nossas vestes. Também precisamos nos santificar nas nossas vestes. Como? Tem que ser um vestimento modesto. A roupa que não seja sensual, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje, às vezes, a gente vê aí os homens que querem ser mais sensuais que as mulheres. Né? Tem homens que usam as roupas que... misericórdia. Mas nós temos que atentar para essas coisas, são simples. Ah, mas isso é legalismo. Não, não tem nada de legalismo, não, irmãos. É legalismo se nós passarmos a viver em função disso, né? Mas há um princípio de moral. Eu fico pensando assim, né? Quantos homens gostam de expor suas mulheres? De modo geral, quantos homens gostam de expor as mulheres? Homens que compram roupas imorais para as esposas, para expor a mulher como um troféu, né? Infelizmente, irmão, existe isso. Os homens querem que as suas esposas sejam vistas. Mostrar as pernas, mostrar as costas, mostrar a barriga. Né? Uma roupa sensual. Quantos querem isso? Né? E quantos que tem aquela questão, o homem olha, a mulher olha. Então, o marido deve ter esse cuidado de olhar para a esposa e ver, não, essa roupa não está adequada. Porque alguém vai olhar para você. Né? Ou você, mulher, que não gosta que o marido olhe para outra, ajude ele. Cuidado. Essa roupa não é adequada. Então, na nossa vestimenta, não como legalismo, irmãos, mas como moral, como pureza, simplicidade. O nosso corpo não deve ser visto. O seu corpo é para sua esposa. O corpo da sua esposa é para o seu marido. É o que a Bíblia diz para nós. Então, santifica-os na verdade. Essa santificação nós precisamos. Então, se nós vamos deixando as Escrituras, muitas coisas começam a entrar no meio do povo de Deus. E o testemunho do Senhor é colocado de lado. Então não há lâmpada, não há incenso, não há consagração. E vamos vivendo no que achamos mais correto, como no período dos juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, irmãos, isso nós temos que ter esse cuidado. Precisamos nos santificar na verdade. Outra coisa, irmãos. Dívidas. Nós precisamos nos santificar. Né? Quantos estão fazendo dívidas sem ter condições de pagar? Quantos estão comprando sem ter condições de pagar? Obrigado. Fazem dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Irmãos, lembrem-se, nós não podemos comer a semente. Nós temos que ofertar. Mas não podemos comer a semente. Às vezes nós comemos a semente, depois não tem nem pão nem semente. Não tem semente para semear.
que nós comemos tudo, gastamos tudo, e não andamos pela fé. Nós precisamos andar pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, na questão financeira, entra em acordo com o Senhor, que muito mais tem o Senhor para te dar, se você andar corretamente. Se você viver uma vida santa, correta, às vezes você nem precisa gastar, nem precisa comprar, mas você compra e você gasta porque deu vontade. Me deu vontade. Ah, mas eu estou com a vontade. E aí você gasta isso, gasta aquilo. Tem 200 cartões de crédito. E vai usando, vai fazendo troca. Aí pega emprestado com o Natal. Para pagar o outro. Pega com o outro para pagar o outro. Pega com o outro para pagar o Natal. E aí vai rodando. Vai rodando, né? Então, irmãos, cuidado. E outra coisa, irmãos, que acontece no nosso meio, acontece. Você pega emprestado, depois você deixa de congregar, porque você fica com vergonha do irmão, porque você não tem como pagar ele, e aí a lâmpada apaga. E aí vai virando, né, um abismo chamando outro abismo. Aí você deixa de congregar, esfria. Aí outro também deixa de congregar, esfria. E aí nós vamos vivendo essa vida, irmãos. Aí não flui as reuniões, o Espírito não flui, né? Não há uma manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos travados, nós somos amarrados, estamos endividados, com vergonha. Com vergonha. Porque eu estou devendo aquele, estou devendo, mas não tenho como pagar, eu vou encontrar com ele lá, como é que vai ser? Então isso é muito triste, irmãos. Nós precisamos nos santificar. Gaste o que você tem. E peça ao Senhor para te abençoar, para você ganhar mais, para você ter mais bênção de Deus. Irmãos, Deus é rico. Deus é dono do ouro e da prata. Quando você lê Isaías 60, depois você lê lá, o Senhor fala para eles, olha, eu vou trazer as riquezas das nações, eu vou trazer a abundância do mar, e eu vou trazer o ouro, vou trazer a prata, né? Faz menção lá dos animais, vai trazer algo para trazer abundância. Irmãos, às vezes nós pensamos que nós temos que viver como pobres, mas não é isso o sentimento do Senhor. O Senhor diz para nós não querermos ficar rico, porque aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas. Mas você pode ter dinheiro, você pode ser próspero, desde que o seu coração não seja avarento. Porque você sendo próspero, você pode abençoar os irmãos, você pode socorrer os irmãos, né? Você vai ter, é mais bem-aventurado dar que receber. Então não é o fato que eu tenho que viver com pouquinho, não é isso. Esse não é o sentimento, eu creio. O sentimento, eu creio, que é ter abundância para suprir os necessitados, para socorrer os necessitados, para abençoar. É melhor dar do que receber. Então, se é melhor dar que receber, então o Senhor tem bênçãos para nós. E Paulo fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Basta nós termos fé, nós crermos. Então Deus há de nos suprir. Então, irmãos, nós precisamos nos santificar nessa questão das dívidas. Precisamos voltar para as Escrituras. O que a Bíblia diz? Então, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, é necessário, eu preciso gastar isso, é importante. Às vezes não, irmãos, às vezes é só um desejo, não é uma necessidade. E desejo pode esperar. Se é um desejo, você pode esperar. Espere. Então, irmãos, nós queremos a bênção de Deus, queremos ser prósperos. Então, a nossa vida financeira, ela é descontrolada, e isso ela vai atingindo muita gente, muitas pessoas.
e vai atingindo até a congregação, até o serviço do reino de Deus. Né? Já falamos aqui a questão do ofertar, para nós ofertarmos, questão da obra missionária, né? A questão do som que nós queremos melhorar aqui. Nós precisamos o quê? Das ofertas. Mas nós estamos numa vida descontrolada. Então não há ofertas. Então santifica. Volta para a palavra. Volta para a oração. Volta para a comunhão com os irmãos. Nós precisamos dessa comunhão. Que a bênção do Senhor venha sobre nós. Então nós ouvimos, sábado passado, o Natal compartilhou a questão do amor. Assim como o Senhor nos amou, devemos amar os nossos irmãos e dar a vida por eles. E nós vamos dar a vida pelos irmãos. E como ontem nos foi falado, fazer de coração como para o Senhor. Servir os servos, os funcionários, trabalhar como para o Senhor. Os patrões serem patrões como para o Senhor. E ter uma vida reta, uma vida íntegra, um coração puro que nós devemos ter. Então nós devemos ter, como diz a palavra aqui em Crônicas, diz, olha, você tem que ter um andar no temor do Senhor, um andar com fidelidade e um andar com um coração íntegro. É isso que nós precisamos. Temor do Senhor, fidelidade, integridade de coração. Um coração totalmente, 100% para o Senhor. Então a casa do Senhor, irmãos, que é a igreja, ela precisa isso, ser santificada. Precisamos voltar para o Senhor. Abrir as portas da casa, para que a comunhão seja fortalecida. Muitos sejam salvos. Então aqui fala de trazer a palavra de volta. Então, vamos orar para quê? Para que muitas pessoas venham. Muitas pessoas sejam atraídas ao Senhor por causa da comunhão, por causa da vida, por causa da irmandade, por causa do amor fraternal, por causa desse temor do Senhor, por causa do zelo pela palavra do Senhor. Irmãos, muitos hoje deixaram de congregar, porque se você perguntar para eles, vão dizer, não tem palavra. Não tem palavra. Não estou falando que é aqui, não. Pode ser que aqui também pode dizer, não tem palavra. Mas a palavra do Senhor, ela atrai as pessoas. Pedro, então, disse para Jesus, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras da vida eterna. Então, onde a Bíblia é aberta, onde a Bíblia as Escrituras é aberta, irmãos, isso vai atrair as pessoas. Que embora tenha muitos movimentos, tenha muitas manifestações de cura, de libertação, mas precisa da palavra. O que vai atrair é a palavra. Porque eu recebi a cura, estou salvo, estou bem, mas e agora? Eu quero outra cura para mim congregar? Eu quero outra cura para mim estar bem com Deus? Não, eu já estou curado, já estou salvo. O que eu preciso? É da palavra, é da instrução. Então o Senhor tem que levantar profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa lâmpada ela tem que acender. O Senhor precisa levantar esses profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Senhor precisa levantar essa lâmpada. São lâmpadas do Senhor, que vão trazer a palavra do Senhor. Isso, irmãos, certamente irá atrair muitas pessoas. Onde a palavra é pregada com pureza, espírito e vida. A palavra do Senhor. Então nós precisamos abrir as portas da casa de Deus. Acender as lâmpadas, queimar o incenso, oferecer os holocaustos no santuário de Deus. Então, na comunhão, na congregação, precisamos funcionar. Então, irmãos, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Então, você primeiro, põe em ordem a sua casa, sua vida, diante de Deus, diante dos homens. E então nós veremos a bênção de Deus. Irmãos, no nome de Jesus, nós precisamos realmente da bênção do Senhor. E como nós vimos hoje também a questão do sangue. O sangue, irmãos, o sangue
é a nossa vitória. Por causa do sangue, nós podemos chegar no Santo dos Santos. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O sangue do Cordeiro, irmãos, esse sangue nos dará vitória em todo o tempo. Irmãos, nós temos um adversário. E o adversário não é o seu irmão. Não é seu irmão que está sentado aí ao seu lado. Ele não é seu adversário. O nosso adversário é Satanás, o diabo, os demônios, os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Esses sim são os nossos adversários. E nós precisamos discernir a voz deles. Irmãos, Satanás sempre vai se opor à palavra do Senhor. E certamente agora ele deve estar falando aí, não é assim. Não é assim. Coma de todas as árvores do jardim. Aí o diabo ele está dizendo, ele vai dizer assim, foi assim que Deus disse, não coma de todas as árvores do jardim. Não é isso que ele faz? Ele sempre vai colocar a dúvida naquilo que Deus falou. Irmãos, precisamos guardar isso. A palavra de Deus é uma só, mas o diabo, ele vem para colocar dúvida. Não é bem assim. Não é bem assim. Hoje, nós estamos em uma era moderna. Hoje, é diferente hoje. Tudo é diferente. Não é bem assim. Nós temos que rever a Bíblia. Nós temos que rever as Escrituras. Isso é do diabo, irmãos. Leia as Escrituras. Você vai ver, desde o princípio até o fim, Satanás está sendo pondo dúvida. O Senhor fala assim, não entra mais lá na terra. Vocês vão dar volta agora. E o que eles falaram? Lembra? Nós vamos entrar. Deus já falou, não entra, porque se vocês entrar, vocês vão perecer. Nós vamos entrar. O Senhor disse, vai lá, entra lá. Nós não vamos. Sempre o contrário. Isso vem de onde, irmão? Isso é do maligno. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que procede disso vem do maligno. Então a dúvida, sempre que se está escrito e vem a dúvida do diabo, é o diabo que está tentando te confundir. Não é assim que Deus disse. Não é assim. Aí Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer, viu, Silvio? No dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí o diabo chega e fala o quê? Não, Silvio, não é assim. Você não vai morrer. Claro que não. Deus sabe que você vai ser conhecedor do bem e do mal. Amém, irmãos? É interessante que Deus fala assim, coma de todas as árvores. O homem fica preso ali numa árvore. Vai comer todas elas primeiro, talvez não dá nem tempo, da vida inteira você comendo. Mas vai comendo de todas as árvores que Deus te deu. Desfruta de tudo aquilo que Deus já te deu. Não fica preso em algum ponto quando Deus diz não. Quando fala não, aí é ali que você quer. Não entre por essa porta. Aí você quer. Por quê? Como as placas põem na rua, né? Não olhe para a esquerda. Né? Não olhe para a esquerda. Vende-se apartamentos. Por quê? O homem sabe dessa fraqueza do homem. O diabo sempre vai nos pôr em oposição, irmãos. Aquilo que Deus está falando. Então, cuidado, ouça a voz de Deus e não a do maligno. Não ponha em dúvida a palavra do Senhor. Creia no que Deus está dizendo. O Senhor é bom, irmãos. E o Senhor tem pensamentos de paz. Então, santifica. Vamos abrir as portas da casa do Senhor. Vamos acender as lâmpadas, trazer de volta a palavra. Vamos queimar incenso, uma vida de oração. E vamos oferecer holocausto, uma vida de comunhão, de consagração ao Senhor. Vamos nos consagrar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Não sei se o Natal quer acrescentar algo. Vamos dar graças ao Senhor, irmão. Vamos orar. Pai, nos ajude, Senhor, a olhar as Escrituras como o Senhor vê e obedecer. Nos dê esse coração, Senhor, puro. Um coração santo. Um coração reto, um coração íntegro, temente ao Senhor. E ajuda-nos, Deus, a
estarmos mais atentos ao falar do Senhor e rejeitarmos, desprezarmos o falar do maligno. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Senhor, mas livra-nos do mal. Senhor, queremos a bênção do Senhor na casa do Senhor. Queremos um viver santo, reto, um viver que glorifica o Teu nome e que a lâmpada esteja acesa. Venhamos oferecer incenso ao Senhor e venhamos oferecer, Senhor, holocaustos ao Senhor. No Teu santuário, termos uma vida totalmente consagrada. Como mesmo ali, Senhor, os discípulos disseram, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, levanta profetas, levanta, Senhor, evangelistas, pastores e mestres na casa do Senhor. Acenda essa lâmpada, Senhor. Levanta homens piedosos, homens valentes, homens corajosos. Senhor, nos dê a graça de obedecermos a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor. Tu és santo, Tu és soberano. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.